Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Kagiridhari Radha Raman Bihari Jiu Ki Jai, Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai, Radha Madhava Jiu Ki Jai, Radha Govinda Jiu Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Vishnupad Paramahansa Vaivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Patitapama Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Vaivadikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Vishnupad Paramahansa Shri Guru Govinda Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Vishnupad Paramahansa Shri Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shri Bhakti Vedanta Vikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shri Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shila Bhakti Rashakshidhar Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Param Gurudev Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Paramahansa Shila Guru Kshoradas Babaji Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Satchidananda Shila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Vaishnava Sarvabhauma Shila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Bhavishnam Shila Vaishnava Sarvabhauma Shila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shila Baladev Vidyabhushana Prabhu Ki Jai, Shila Sikacharya Vishwanath Kavach Thakur Ki Jai, Shila Narottam Srinivas Shivananda Prabhu Chai Ki Jai, Shila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shad Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gora Parshada Vinda Ki Jai, Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Shri Gora Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Antadip Mahaprusya Matadip Kodumadip Maladip Koladip Rupadip Janadip Modadum Pradvadipatma Vashanavadip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gopa Vadana Dvada Shavanatmaka Shri Brajamandala Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudashana Chaka Jiv Ki Jai, Nishinha Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prabha Shri Pad Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Karamata Raja Shri Chaitanya Mat Ki Jai, Shri Brazil Yata Ki Jai, Hridaya Marjin Ki Jai, Braja Jitora Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Grantara Shrimad Bhagavat Purana Ki Jai, Shri Harinama Sankirtana Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai, Samagata Bhata Vinda Ki Jai, Shri Nitai Go Premanandi. Então vamos cantar alguns pranams para Gurudeva que estão no Mangalacharana dos livros do Shri Gaudiya Gita Gucha. Então você tem o Shri Guru Vandana. Namashestam manum apisati putram atraswarupam rupam tasyagrajam urupurim maturim gostavatim Radha Kundam Girivaram Ahoradika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. Então esse Vandana, essa oração a Gurudeva é do Shri Mukta Charita de Shri Raghunath Das Goswami, que se traduz assim: tenho uma dívida eterna para com o meu Gurudeva, porque ele me possibilitou tantas coisas. Ele me dá o santo nome, que contém a forma mais elevada de pensamento, aspiração e ideal, e me concede o serviço àquele grande Salvador, o filho de Mãe Shati, Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é como uma montanha dourada indicando o caminho para Krishna Lila. Shri Gurudeva me trouxe até Swarupa Damodar, que é a própria Lalita Devi, a amiga mais próxima de Srimati Radhika. Depois ele me levou até Shri Rupa, que recebeu a ordem de distribuir Rasa Tattva. E em seguida fui levado até Shri Sanatana Goswami, que ajusta a nossa posição em relação a Raganuga Bhakti. Gurudeva me levou até Mathura Mandala, onde acontecem os passatempos de Radha e Govinda, onde as florestas, colinas
e cada trepadeira, arbusto e grão de areia são udipana, estímulos que me ajudam a lembrar de Radha e Krishna, Radha e Govinda. Ele me deu Radha Kunda e Giriraj Govardhan, e Aho, viva, me deu a certeza de tudo isso. Por isso, inclino minha cabeça com profundo respeito a seus pés de lótus. Uma tradução lindíssima de Srila Bhakti Rasakshi Dara Goswami Maharaj, em que Srila Gurudeva... Aonde que está esse super mantra, Prabhuji? Página 6 do livro de canção. Esse livro de canção é um tesouro infindável de néctar. Aí depois tem outra ainda do Shrimukta Charita. Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradaine Sarva Mangala Rupaya Sarvananda Vidhaine. Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradaine Sarva Mangala Rupaya Sarvananda Vidayane. Eu presto meus pranamas a Guru Deva. Ele é a personificação de todos os auspícios. Sarva Mangala Rupaya. Sarva Mangala são todos os auspícios. Tudo que possa ser auspicioso é Sarva Mangala. E ele é Rupa. Ele é a própria forma de tudo que é auspicioso. E ele também, Sarva Siddhi Pradaine, ele concede toda a perfeição espiritual, e Sarvananda Vidayane, toda a felicidade espiritual. Então, sem Srila Gurudeva, o que nós teremos? O que nós conseguiremos, né? Yam pravrajantam anupetam apeta krityam dvaipayano viraha kattara ajuhava ute chitan mayatayata ravobhinedus tam sarva bhuta hridayam munim anatosmi. Então esse verso é do Srimad Bhagavatam, oferecido a Shri Shukadeva Goswami Pada. Presto pranam a Srila Shukadeva Goswami, que pode entrar nos corações de todos os seres vivos. Olha que forte, Gurudeva. Gurudeva tem acesso constante, direto, livre ao coração de todos os seres vivos que estão girando no ciclo de samsara. Quando ele deixou o lar sem submeter-se aos processos purificatórios, tais como aceitar o cordão sagrado, seu pai Vyasa exclamou, esse verso é importantíssimo, famosíssimo: "Oh, meu filho, meu filho!" E como se estivessem absortas nesse mesmo sentimento de saudade do filho, somente as árvores ecoaram em resposta ao seu chamado. Olha, esse é um dos versos mais famosos, né? De todo o Srimad Bhagavatam. Uma glorificação de Shuta Goswami Pada aos pés de lótus de Shukadeva Goswami. Heshi Guru Gyanada Dinabandhu Swananda Dataha Karunikaika Sindhu Vrindavanasina Hitavatara Prasiddha Radha Pranaya Prachara. Isso é do Archana Padhati. Ó Gurudeva, você concede conhecimento transcendental e é o amigo dos caídos. Você transfere a bem-aventurança que existe no seu próprio coração para o coração do discípulo. Olha só, que fofinho. Ele transfere essa bem-aventurança, essa Paramananda, que está pulsando sempre no coração dele. E ele passa esse Paramananda para o coração do discípulo. Você é um oceano de misericórdia, um residente de Vrindavan, a personificação de tudo que é auspicioso, e você prega sobre o amor de Srimati Radhika por Krishna. Por favor, seja misericordioso comigo. Traya Swa Vojaganata Guru Samsaravanina Dagdamam Kaladastam Chatvam Aham Sharanam Gataha. Ó Gurudeva, mestre deste mundo, devido à existência material ser como um incêndio ardente na floresta, semelhante aos dentes devoradores de Yamaraj, eu me abrigo em você e apelo por salvação. Olha aqui, um pranam muito choroso, né? Radha Sanmukha Agishi Guru Rupa Saki Pranam. O pranam é uma forma de Saki, de Manjari de Gurudeva. Radha Sanmukha Samsaktim Saki Sangha Nivasinim Tamaham Satatam Vande Guru Rupa Param Sakim. Radha Sanmukha Samsaktim Saki Sangha Nivasinim Tamaham Satatam Vande Guru Rupam Param Sakim. Eternamente adoro meu Guru, que, em sua forma como uma elevada Saki, vive alegremente imerso
na companhia de Shrimati Radhika e das outras Sakhis. Jai Shri Gurudeva Patitapalma que Jai. Jai. Então vamos também fazer um pranama especial para o nosso Haridas. Impressionante esses mantras, hein? Parece que está tudo neles. Parece que tá tudo neles. Essa é o Vaishnava, né? O Vaishnava puro, quando ele glorifica o seu Gurudeva, por ele ter recebido aquilo que acaba de ser falado no próprio mantra, porque ele está sempre imerso na Ananda, na bem-aventurança, que é transferida ao coração dele pelo seu próprio Gurudeva. Então ele tem Premandjana Churita Bhakti Vilochanena, né? Conhece esse verso do Srimad, do Brahma Samhita? Premandjana Churita Bhakti Vilochanena, que Gurudeva ele pega os olhos do discípulo que estão acometidos de catarata e não pode ver nada, catarata da ilusão, e ele passa um bálsamo, né? Ele passa nos olhos do discípulo bálsamo de prema. Depois que ele passa esse bálsamo nos olhos do discípulo ou da discípula, esses discípulos nunca mais vão parar de chorar. Nunca mais vão parar de chorar, né? Como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se você chegava perto dele e olhava para os olhinhos dele, sempre com os olhos marejados de lágrimas, né? Porque seu Gurudeva, nessa lila transcendental, Premandjana Churita Bhakti Vilochanena, né? Não que ele, antes de conhecer o seu Gurudeva, ele já não tivesse esses olhos de lótus com esse olhar de prema para todos os seres vivos. Mas essa é a lila do Nityasiddha Parikara de Krishna, de Radha e de Gauranga Mahaprabhu, que aparece e demonstra como o discípulo deve se portar perante seu Gurudeva. É muito importante. Agora sim, para a gente fechar esse ciclo de pranamas, não poderíamos deixar de fazer o pranama para Giriraj Govardhan, Giriraj Maharaj. Govardhano Jayati Shaila Kuladhirajo Yogopika Birudito Haridasa Varyaha Krishnena Shakramaka Bhanga Kitachito Yaha Saptahamasya Karapadma Talepya Vatsit. Isso é Srila Sanatana Goswami no próprio Shri Brihad Bhagavatamrita. Glórias à colina Govardhana, o rei de todas as montanhas, inclusive a montanha Sumero Parvata, que recebeu das Gopis o título de Haridas Varyaha, o melhor servo de Hari, que foi adorada pelo próprio Krishna após Krishna impedir o sacrifício dos Brajavasis a Indra, e que foi erguida pelas mãos de lótus de Krishna durante 7 dias. Esse é Giriraj Govardhana. O senhor não podia... desculpe. Saptahameva Chuta Hasta Pankaje Bringayamanam Palamula Kandarai Sansevyamanam Harimatma Vrindakai Govardhanadin Shirasanamami. Também Brihad Bhagavatamrita. Inclino minha cabeça e ofereço pranama Giriraj Govardhan, que descansou sobre a mão de lótus de Achyuta por 7 dias, que é embelezada pelo zumbido dos abelhões e que serve a Hari e seus mais queridos devotos com perícia ao lhes proporcionar as cavernas e os kunjas, que provê uma abundante variedade de frutas, flores e raízes para o deleite de todos os Vrijabhasas. Esse é Giriraj Maharaj. Giriraj Maharaj que está aqui presente. Um darshan especial. Ele é muito fofinho, ele é muito bonzinho. Giriraj Maharaj que Jai. Opa. Que Jai. O senhor não podia cantar aquela canção para Giriraj Govardhana que cantaram lá no Bhagavata Saptaha Prabhuji? Que a gente gostou muito, que foi a Bastante que cantou. Peraí, o senhor que conhece bem, que ela é bem cantada. Jai Giriraj Govardhana. Jai Giriraj Maharaj, olha só, ele está dando um darshan total aqui, ó. Ele tá como sempre em êxtase. Olha só que Giriraj Maharaj o Giriraj Maharaj mais gigantesco do planeta, viu?
Eu estou segurando, eu consigo segurar a casinha dele porque ele me dá misericórdia de vez em quando. Ele está se manifestando em vários computadores agora, se manifestando em vários computadores ao mesmo tempo agora, Giriraj. Então vamos a essa canção, Giriraj. Olha só que místico, olha como é que ele é poderoso, Giriraj. Abriu na página 227. Mas não é essa que eu sei cantar. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Chatateri Tina Se Nyari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Chatateri Tina Se Nyari Hai Chatateri Tina Se Nyari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Chatateri Tina Se Nyari Hai. É essa? Exatamente, Prabhuji, por favor. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Que página que eu não estou achando? 227. Assim. 227. Chatateri Tina Se Nyari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Chatateri Tina Se Nyari Hai Govardhana Maharaja Manasi Ganga ko snana dharo pira Chakaleshwara ko dhyana Dana gati ko dadhi ko dana Koro parikrama ki tayari hai Govardhana Maharaja Maharaja. Não conheço bem a melodia. Govardhana Maharaja. Govardhana Maharaj, sua forma é mais bela do que tudo dentro dos 3 mundos. Banhar-se no Manasi Ganga, meditar em Chakaleshwara, dar iogurte no Dana Ghati, como Gurudeva sempre faz. Todo Parikrama Gurudeva vai para o Dana Ghati e ele dá iogurte pessoalmente com as suas mãos de lótus a Giriraj Govardhana. Nós sempre estamos ansiosos por circundá-lo, ó Giriraj Maharaj. Gaon Anyura Kunda Govinda Puchari Kolata Hayadanda Gaon Anyura Kunda Govinda Puchari Kolata Hayadanda Sarovara Baridahi Swachanda Pasameja Tipura Sukakari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Govardhana Maharaja. Ó Govardhana Maharaj, ao circundá-lo, visitaremos Govinda Kund no vilarejo de Anyura. Depois iremos a Puchari Kolota e ofereceremos pranam. Então, perto de Jatipur, iremos a um belo reservatório de água pura que concede grande felicidade. Shikarake upara Nachemora Santa Janna Pare Rahi Chahora. Shikarake upara Nachemora Santa Janna Pare Rahi Chahora. Deva Kodiyana Dhare Nitabhora Kare Je Saba Brajaki Rakavari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Chatateri Tina Se Nyari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Chatateri Tina Se Nyari Hai. Krishna o Radha Kundaya Para Nitya Hoi Avichala Jahavihara. Govardhana Maharaj, os pavões dançam sobre você, os santos que meditam todas as manhãs moram todos ao seu redor, e você é o protetor de toda Braj. Jai Shri Gurudeva, que também mora eternamente ao redor de Giridhari, no Giridhari Gaudiya Mata, que fica praticamente ao pé de você anda 3 minutos, 5 minutos, você está ao pezinho de Giriraj Govardhana. Então Gurudeva recebe essa doação pelo desejo do próprio Giridhari de glorificar o seu devoto puro. Krishna o Radha Kunda Apara Nitya Hoi Avichala Yahavihara. Krishna o Radha Kunda Apara Nitya Hoi Avichala Yahavihara.
Kusuma Kinikata Kili Pulavari Hai Govardhana Maharaja Maharaja Giridhari Govardhana Maharaja. Govardhana Maharaj, passeando diariamente ao seu redor, nós vemos Radha Kunda, Krishna Kunda e os vários jardins floridos. Olha como é famoso esse Giriraj Maharaj. À sua volta estão Radha Kunda, o lugar sagrado mais sagrado de todos os lugares sagrados, e Krishna Kunda, Shyama Kunda. Danyajo Basakare Giriraja Siddha Hoi Unke Sabare Kaja. Danyajo Basakare Giriraja Siddha Hoi Unke Sabare Kaja. Shirada Krishna Yugala Jodipai Govardhana Maharaja. Shirada Krishna Yugala Jodipai Govardhana Maharaja Maharaja. Shirada Krishna Yugala Jodipai. Govardhana Maharaj, você aumenta o prazer conjugal de Shirada Krishna. Aqueles que residem perto de você são realmente afortunados e todos os seus esforços são bem-sucedidos. Jai Giriraj Maharaj. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Giriraj Maharaj, Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Rupanuga Guruvaga, que Jai. Então, gostaríamos de prestar nossas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhakti Kamala Govinda Maharaj, que, pelo que sabemos, chegou e está hospedado na casa de Vyasa Prabhu em São Paulo. Eu tentei localizar o Prabhuji, sondei com os devotos de São Paulo e não vai haver darshan hoje à noite, porque se houvesse darshan de Srila Bhakti Kamala Govinda Maharaj, que é discípulo de Srila Bhakti Puri Vaibhava Goswami Maharaj. Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj. Obrigado. Vaibhava Puri Maharaj. Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, que é um super duper Mahabhagavata, sempre visitado pelo nosso amado Srila Gurudeva, e que sempre honrou todos os grandes Vaishnavas. Então, se no sul, eu sei que ele está indo para Paranaguá, se no sul houver alguém que queira usar Hridaya Mandira, o templo do seu coração, para transmitir o kata dele, por favor, me avisem aos nossos Facebooks, né, Braj Editora, Hridaya Mandira. Ok, Prabhuji? Você também, se você souber de alguma coisa. Porque assim... Sim, estou meditando em ir até lá também. Aprendemos com Sutta Goswami, na verdade com o pai dele, aprendemos o que é Maryada Vyatikrama, né? Maryada Vyatikrama. Maryada Vyatikrama é o que o pai de Sutta Goswami, Lomaharshana Sutta, fez quando Baladeva Prabhu chegou numa reunião de rishis, de grandes rishis e munis. Lomaharshana Sutta, que estava na posição de Vaishnava Sênior, de Rishi Sênior daquela reunião, não se levantou para prestar respeitos a Baladeva Prabhu. Então, com isso, como o seu próprio filho explica, ele cometeu Maryada Vyatikrama, né? Maryada Vyatikrama nós não observamos uma regra muito importante na tradição Gaudiya Vaishnava, ensinada diretamente por Mahaprabhu, que se existe um Vaishnava Sênior, se está presente, nós devemos honrá-lo sempre em primeiro lugar, e nós devemos ouvir o seu Harikatha, né? Então, por isso nós estamos prestando nossas humildes reverências, tentando acatar a ordem de Guru e Gauranga.
Enquanto isso, se ainda não temos informação, nós hoje vamos dar início à leitura do belíssimo Shri Shikshastaka. E eu gostaria de pedir permissão a vocês para ler o belíssimo prefácio que foi escrito pelo nosso amado Srila Gurudeva em Hindi. E nesse prefácio ele vai revelar muitas coisas importantes sobre essa joia suprema entre todos os textos, todas as joias literárias sagradas da tradição Gaudiya Vaishnava, que se chama Shri Shikshastaka. Porque Shri Shikshastaka se manifestou da boca divina, como o próprio Gurudeva está falando aqui, de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Não apenas na literatura Shri Gaudiya Vaishnava, mas também nos Shruti, Smriti, Puranas e na inteireza de toda a literatura indiana. O Shri Shikshastaka, manifesto ou brotado, emanado da boca divina de Shri Chaitanya Prabhu, brilha como uma joia sumamente radiante e transcendente. É uma fonte de ilimitada alegria para mim, diz Gurudeva, hoje, que pela inspiração e a misericórdia imotivada de meu tão reverenciado mestre espiritual, Nityalila Pravistam Vishnupada Stotarasata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, este Shri Shikshastaka é por fim apresentado ao público leitor em língua Hindi. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Kali Yuga Pavana, a encarnação que salva as caídas almas condicionadas na era de Kali. Ele é diretamente o próprio Senhor, Supremo Senhor Shri Krishna, Brajendranoendana Shri Krishna, dominado, arrebatado pelo desejo intenso de saborear um sentimento em particular, assumiu o humor de êxtase, o humor de heartfelt, o humor de êxtase do âmago do coração, e a tez do corpo lindo de Shrimati Radhika. Então, o humor de êxtase do âmago do coração de Shrimati Radhika e a tez do seu corpo transcendental, dela que é a personificação da própria potência de prazer de Krishna, Radhini Shakti. E então Krishna, fazendo isso, concedeu ao mundo inteiro as dádivas do seu santo nome e do amor divino por ele. Então Krishna aparece como Mahaprabhu, não sendo diferente dele, para experimentar o humor de êxtase que Shrimati Radhika sente no seu coração de lótus por ele. E também, para benefício das almas condicionadas, pela compaixão de Shrimati Radhika, ele aparece para conceder ao mundo inteiro essas duas dádivas, o seu Nam, que não é diferente dele, e o seu Prema, o Prema que é dedicado a ele, que é devotado a ele. Com sua profunda erudição, sua renúncia incomparável, sua humildade, seu caráter imaculado, sumamente radiante, e seu sentimento devocional, seu preeminente e transcendental sentimento devocional. Olha só como Gurudeva glorifica Mahaprabhu. Ele, Mahaprabhu, não apenas espantou, deixou de boca aberta, deixou boquiabertos eruditos renomados, mas também com muita facilidade atraiu religiosos comuns e também devotos elevados,
a religião do amor espiritual imaculado, Braja Bhakti, né? Prema Bhakti. Devido às características distintivas e magnânimas. Então, distintivo é aquilo que distingue a pessoa, né? Se ele tem característica distintiva, aquilo distingue as suas características de todas as outras características das outras pessoas. Então, devido às características distintivas, porque se falar as características distintas, aí você vai estar dizendo que são características diferentes. Isso não vai estar correto em inglês. Então, devido às características distintivas e magnânimas, não apenas de Shri Chaitanya Mahaprabhu, mas também de seus seguidores, tais como Shri Swarupa Damodara, Rai Ramananda e os 6 Goswamis, até os acharyas e devotos do mundo moderno, as ondas da devoção ao Senhor Supremo, Bhagavad Bhakti, se espalham por toda a cidade e aldeia do mundo. Então, é pelo caráter, como é mesmo que ele fala, Gurudeva? É devido às características distintivas e magnânimas de Gauranga Mahaprabhu, mas também as características magnânimas de seus companheiros eternos, especialmente Shri Swarupa Damodara, Ramananda Rai e Shad Goswami, os 6 Goswamis, e também os acharyas, os Vaishnavas puros de todos os tempos. Então, o que acontece por causa dessas características distintivas, esses grandes Vaishnavas e do próprio Mahaprabhu, as ondas da devoção ao Senhor Supremo se espalham por todas as cidades e aldeias do mundo. Em toda parte, o som do canto congregacional, os santos nomes de Krishna, Harinama Sankirtan, ressoa, acompanhado de Mridanga e Kartanas. Então, assim como Prabhupada falava, né? O cantar do santo nome é liderado diretamente por Gauranga e Nityananda, né? Então, a gente pode até dizer hoje em dia, algumas pessoas pensam, até alguns devotos pensam, você não vê tanto Harinama na rua. Mas isso não é verdade, porque Harinama Sankirtan é um passatempo eterno de Gaura Nitai. O problema pode ser que eu não estou saindo a Harinama Sankirtan, aí eu não ouço, né? Mas quem está saindo está ouvindo o Harinama Sankirtan de Gaura Nitai. Essa que é a ideia. É verdadeiramente uma fonte de grande honra e felicidade para nós que hoje esse conjunto de textos sagrados Gaudiya Vaishnavas tão extenso esteja sendo publicado em tantos outros idiomas, e o Gaudiya Vaishnavismo esteja sendo propagado no mundo inteiro. Então o Gurudeva aqui está falando de publicar e distribuir livros. É verdadeiramente a fonte de grande honra e felicidade. Honra, né? Como quando Srila Prabhupada ele recebia um livro novo publicado, recém-impresso, ele estampava isso claramente. Ele ficava muito honrado e muito bem-aventurado, porque ele sabia perfeitamente que aquele livro não era de autoria dele, aquele livro é de autoria do próprio Gauranga Mahaprabhu, né? É apenas um instrumento. Eu sempre falava, sou apenas um instrumento nas mãos de lótus do meu Gurudeva, que é o verdadeiro representante de Gauranga Mahaprabhu. Então, nós nos unirmos e nos organizarmos para disponibilizar esses textos sagrados é uma fonte de grande honra e felicidade, não só para nós, mas especialmente, sobretudo, para nosso Gurudeva. Não obstante, continua Gurudeva dizendo, é de impressionar que, a despeito de ser ilimitadamente qualificado, é assim espantoso, que mesmo sendo ilimitadamente qualificado, Shri Chaitanya Mahaprabhu não escreveu pessoalmente nenhum livro, any books like spiritual teachers
como mestres espirituais que propõem outras opiniões. Muito, muito misterioso que Mahaprabhu, em vez disso, ele inspirou seus seguidores a escrever livros. Apenas 8 versos são famosos como sendo de composição dele. Alguns outros versos foram atribuídos a ele, mas até hoje isso ainda não foi comprovado, isso não foi consubstanciado. Inclusive corre nos bastidores do Gaudiya Vaishnavismo que o Brahma Samhita é, na verdade, de obra, autoria e arte de Shri Gauranga Mahaprabhu, o que de fato não deixa de ser, porque Brahmaji ouve a flauta de Krishna, né? E é por isso que ele compõe Shri Brahma Samhita. Brahma Samhita é a composição perfeita de Brahmaji depois que ele recebe Shakti de Krishna através do som da sua flauta. Então desse modo nós podemos dizer que Mahaprabhu é autor dos Vedas, Puranas e Upanishads, né? Então esse Shikshastaka é a própria essência de todos os Vedas. E embora sua linguagem sânscrita seja bastante simples, o seu significado é tão profundo que mesmo que o estudemos por toda a vida, o nosso estudo ainda assim não chegará ao fim. Então olha só, nós estamos fazendo um esforço interessante, né? Aqui o Gurudeva está falando que a gente deve estudar, na verdade está dizendo que a gente deve estudar Shikshastaka todo dia, toda hora. Chettudarpanamarjanam bhavamaha davagni nivarpanam sheya karavas chandrakavitaranam vidyavadu jivanam anandam buddhivardhanam patipadam purnamita soldanam sarvatmasnapanam param vidyate Shri Krishna Sankirtanam. Isso é Shikshastaka. Nam namakari bahuda nija sarva shakti statar pitani amitas marane nakala pitadi shita vakipa bhagavan mamati iham como é que é? Mamapi iha disham iha jani nanuraga dudaivam idisham iha janani nanuragaha. A linha final terceira linha. Trinada piso nityana tarora piso ahishrana amanina manadana kirtaniya sadhari. Então isso é Shikshastaka. Então cada vez que nós lemos e deliberamos sobre o tema, cada vez novos significados vêm à luz. Por isso Shikshastaka ele se mantém eternamente viçoso, fresquinho. Esse Shikshastaka é um verdadeiro colar para todos os Gaudiya Vaishnavas, para todos vocês. Então, no dia do aniversário de cada um de vocês, o que eu devo dar de presente? Esse colar chamado Shikshastaka, né? Porque esse é o verdadeiro colar para ser usado pelos Gaudiya Vaishnavas. Especialmente, como Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, o próprio Mahaprabhu diz, o terceiro verso, né? Trinada piso nityana tarora piso ahishrana amani namanandena kirtaniya sadhari. E é interessante observar, se você ler o Shri Chaitanya Charitamrita, você vê que Mahaprabhu fala esse verso em outros contextos também. Ele compõe o Shikshastaka, mas mesmo antes de compor o Shikshastaka, ele fala esse verso para Raghunatha Dasa Goswami, por exemplo. Então isso significa o que, afinal? O que significa isso? Quem pode matar a charada? Se Mahaprabhu fala um verso do Shikshastaka antes mesmo dele revelar a sua composição sagrada, o que isso significa? Alguém se aventura? Não entendi, Prabhuji. Mahaprabhu ele fala o Shikshastaka em vários, não só para Srila Raghunatha Dasa Goswami, mas em várias outras circunstâncias dos seus encontros com os seus devotos puros, isso contado no Shri Chaitanya Charitamrita, ele vai falar um verso ou outro do Shikshastaka. Ele vai falar especialmente Trinada piso nityana tarora piso ahishrana amanina manadana kirtaniya sadhari. Porque ele próprio diz que você deve usar esse verso como um colar, né? Porque esse colar
ele representa os 4 atributos supremos de um Vaishnava, que são a humildade, a tolerância, a falta de orgulho e o respeito aos outros, especialmente o respeito muito especial ao Guru e Gauranga, né? Por que então? Essa que é a pergunta. Por que o Shikshastra se manifesta assim? Quem gostaria de responder? Ninguém se aventurou a responder. Porque o Shikshastra é eterno, gente. O Shikshastra se manifesta quando o Mahaprabhu aparece, mas o Shikshastra, Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Purana são textos sagrados eternos. Não são diferentes de Krishna. Então eles se manifestam num determinado momento histórico, mas isso não significa que antes eles não existiam, certo? Sempre vão existir. Como Namaprabhu. Né? Namaprabhu é eterno. Então você não pode dizer, de repente Mahaprabhu apareceu e manifestou Namaprabhu pela primeira vez. Não. Existe o contexto histórico no qual Mahaprabhu manifesta o santo nome investido, injetado com a doçura de Prema, de Braja Prema, tudo bem. Mas Mahamantra é eterno, né? Porque Mahamantra não é diferente de Krishna. Por isso que o Gurudeva fala aqui, por que esse Shikshastra, ele está fazendo brotar no coração daquele que o lê com sinceridade, com devoção, com desejo de que Gurudeva abra o coração dele para esse conhecimento entrar? Por que novos e novos significados estão vindo à luz? Porque este é uma manifestação eterna do próprio Mahaprabhu, que não é diferente de Mahaprabhu. Se você está lendo o Shikshastra, que você está recitando Nadhanam Najanam Nasundarim, Nadanam Najanam Nasundarim, Kavitam Vajagadisha Kamai, Mama Janmanishwari Bhavata Bhakti Haitu Kito aí. Então, se você está recitando, e se você, enquanto recita, você conhece, como o Gurudeva diz pra gente, você deve eventualmente aprender o significado das palavras. Então você está recitando Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadisha Kamaya Mama Janmanishware Bhavata Bhakti Haitu Kito aí. Então você está com Mahaprabhu. Com certeza você está com Mahaprabhu. Então Gurudeva, eu vou continuar para ter certeza que vocês vão voltar na quarta-feira que vem. E a gente vai continuar na semana que vem, tá? Porque agora a gente tem mais néctar. Nós damos uma parada brusca, como se tivéssemos dado uma freada. Esse é o tempo do seu coração. Às vezes uma freada brusca é importante, para a gente se lembrar que existe outro néctar, que é o néctar da vida e dos ensinamentos do Senhor Shiva, né? Revelados pelo nosso amado e eterno Srila Gurudeva. Esse livro é outro manancial de néctar, né? Porque aqui Gurudeva vai revelar todas as facetas do Senhor Shiva, né? Como Gurudeva está contando como tudo começa, Gurudeva contando como Narada Muni vem visitar Shivaji e fica glorificando Shivaji. Não sei se vocês se lembram do primeiro dia de leitura. E aí quando ele glorifica Shivaji dizendo que ele é Vaishnava Nam Jata Shambhu, que ele é esse Shiva Shambhu Mahadev, Vishveshwara Mahadev, ele é o maior de todos os Vaishnavas. Ele é com certeza o Shiksha Guru de todos os Gaudiya Vaishnavas, de todos os Vaishnavas de todas as 4 Sampradayas. Mas Shivaji fala assim: por que você está fazendo isso comigo, Naradaji? Se Krishna gostasse de mim realmente, se ele aceitasse minha devoção, e se eu fosse realmente um devoto de Krishna, por que ele me incumbiu dessas coisas tão estranhas? Né? Como aparecer como Shankaracharya e propor uma filosofia que mantivesse os Mayavadis iludidos sobre essa coisa dele não ter forma, né? Por que ele fez isso comigo? Então Narada Muni
ele contra-argumenta usando as próprias palavras de Krishna. Porque quando Krishna pediu para Shiva fazer isso, Shivaji, ele regateou, ele recuou, falou assim, não, por favor, como é que eu vou poder fazer meu seva a você? Como é que eu vou fazer meu bhajan? Como é que eu vou poder cantar o seu santo nome se eu nascer como um Mayavadi? E o mestre dos Mayavadis, aí Krishna falou assim, pede para outra, Shiva falou, pede para outra pessoa, você tem devotos tão elevados, pessoas completamente rendidas aos seus pés de lótus. E aí Krishna falou assim, mas para fazer essa tarefa, só você aceitaria. Só você aceitaria essa tarefa. Pode ficar tranquilo que é você que vai fazer essa tarefa. Então aí Shiva aceitou. Então aqui Gurudeva também vai contar como que Shiva aparentemente dá bênçãos aos inimigos de Krishna. Que é outro assunto eletrizante. Gurudeva diz que se você não conhece Shiva Tattva, como é que você vai conhecer Radha Tattva? Como é que você vai querer entender Jiva Tattva? Krishna Tattva, Nama Tattva. Você precisa conhecer Shiva Tattva, porque ele é o maior dos Vaishnavas. E ele é misericordiosíssimo. Ele é um poço de misericórdia. Um poço infinito de misericórdia. Alguém está fazendo alguma pergunta? Peraí. Não sei quem fez a pergunta, mas enfim. Acho que não foi pergunta, foi um... Senhor Shiva. Aí tem esse subtítulo chamado Um Subterfúgio. A grande epopeia Mahabharata conta a história do rei Jayadratha, um dos vários demônios a receberem a tal bênção artimanhosa do Senhor Shiva. Ele dá uma bênção, mas essa bênção tem uma artimanha. Ela tem uma fenda. Aí Gurudeva vai contar. Duryodhana, primo paterno dos 5 irmãos Pandavas, concedera a mão de sua irmã Dushala em casamento ao rei Jayadratha, que por isso também se tornara uma espécie de cunhado dos Pandavas. Certa vez Jayadratha tentou raptar Draupadi, a esposa dos Pandavas, movido pelo desejo ardente de tê-la como esposa, porque Draupadi era muito linda. Então Jayadratha é um demônio e ele se sentiu atraído por Draupadi. Enquanto a forçava a subir em sua carruagem, ela o advertiu aos prantos: eu sou a esposa dos Pandavas, quando eles o pegarem, haverão de castigá-lo e matá-lo. Draupadi chorando, de dar dó. Arrogante como era, Jayadratha não lhe deu ouvidos, e por isso prosseguiu com a tentativa de rapto. Enquanto isso, o sábio Narada aproximou-se dos Pandavas para informar-lhes. Narada Muni sempre ativando os acontecimentos, acabo de ver Jayadratha raptando Draupadi, que estava aos prantos. 2 dos Pandavas, Bhima e Arjuna, saíram ao encalço de Jayadratha. Descendo de sua carruagem, Bhima correu mais rápido que os cavalos de Jayadratha. Com seu arco e flechas, Arjuna criou um círculo de fogo ao redor da carruagem de Jayadratha, o qual foi então capturado e imobilizado. Olha só que ação forte, né? Isso é guerreiro de verdade, kshatriya, de valor, de estamina. Duramente espancado por Bhima e algemado por Arjuna, Bhima adora dar uma surra, né? Ele, espancado por Bhima e algemado por Arjuna, Jayadratha foi amarrado à carruagem e levado até a presença de Draupadi, agora amparada por Yudhishthira Maharaj, a esposa dos cinco Pandavas, muito fofinha. Bhima e Arjuna conversaram com Yudhishthira, seu respeitável irmão mais velho. Bhima insistiu com ele: quero matar Jayadratha, por favor, permita-me matá-lo. Então olha só, comportamento Vaishnava. São irmãos, mas eles vão fazer as coisas
se o irmão mais velho, Yudhishthira Maharaj, aquele que jamais mentiu, se ele der as bênçãos e a permissão, especialmente porque Pandu Maharaj, o pai dele, já partiu. Em apoio a Bhima, Arjuna disse: sim, Jayadratha deve ser morto por conta de seu rato hediondo. O rei Yudhishthira respondeu: como foi uma afronta contra Draupadi? Ele era calmo, né? Então ele fala assim: como foi uma afronta contra Draupadi? Devemos levar-lhe o caso e fazer o que ela decidir. Ele era Yudhishthira Maharaj muito ponderado. Quando Jayadratha foi trazido aos pés de Draupadi, esta misericordiosamente disse a seus esposos: não matem, perdoem-no. Ele é nosso cunhado. Se o matarem, sua prima irmã ficará viúva e lamentará pelo resto da vida. Então essa é a visão de uma Vaishnavi, né? Compaixão de uma Vaishnavi. Bhima e Arjuna consultaram-se então com o Senhor Krishna. Que devemos fazer? Tínhamos jurado matar Jayadratha, mas agora Draupadi nos pede para perdoá-lo. Krishna respondeu: para quem já foi honrado, a desonra é pior que a morte. Então Krishna às vezes fala por códigos. Então aqui está falando por códigos. Para quem já foi honrado, a desonra é pior do que a morte. Especialmente quando se trata de um kshatriya. Assim Arjuna raspou a cabeça do rei Jayadratha, deixando apenas 5 mechas de cabelo, e retirou-lhe a barba somente de um lado de seu rosto. Humilhado, Jayadratha ponderou que ter morrido teria sido melhor. Após ser liberado por Bhima e Arjuna, pensou: hei de me vingar de alguma maneira. Com isto em mente, dirigiu-se a Gangotri nos Himalaias, onde submeteu-se a uma penitência rigorosa para satisfazer o Senhor Shiva. Passados alguns meses, abandonou o consumo de comida e água, bem como quaisquer atividades fisiológicas, e estava para morrer. Imagina! E estava em jejum completo, ainda não estava fazendo nem número 1, nem número 2. Naquela altura, o Senhor Shiva veio até ele e lhe perguntou que bênção queria em troca daquela austeridade terrível. Jayadratha respondeu: quero me vingar dos Pandavas. Quero derrotá-los e matá-los a todos. O Senhor Shiva disse-lhe: você pode derrotar os Pandavas, mas somente Yudhishthira, Bhima, Nakula e Sahadeva. Arjuna não. Não, Arjuna. Jayadratha disse: se sua bênção não alcança me satisfazer completamente, então pelo menos que nem Arjuna nem ninguém mais sejam capazes de me matar. O Senhor Shiva respondeu: bem, eis o que posso lhe conceder. Se sua cabeça for cortada e cair ao solo, quem provocar isso morrerá em seguida. Se sua cabeça for cortada e cair ao solo, quem provocar isso morrerá em seguida. Sua vida será poupada e sua cabeça restituída ao corpo. Mesmo que seja morto, entre aspas, centenas de milhares de vezes, você não morrerá. Por outro lado, se sua cabeça decepada cair nas mãos de seu pai e ele a atirar ao chão, aí você morrerá. Jayadratha deu-se por satisfeito, pensando: meu pai jamais faria tal coisa. Então esse é o subterfúgio, né, do qual o Gurudeva está falando. Ao começar a guerra de Kurukshetra, Jayadratha tomou o partido de Duryodhana, o inimigo dos Pandavas. Né? Ele queria matar os Pandavas. Certa vez, durante a batalha, o pai de Jayadratha, absorto em oração à hora do poente, fazia uma oferenda de água a Suryadeva, ao Deus do Sol. Arjuna julgou aquele momento oportuno e, com seu dom de exímio arqueiro, desferiu uma flecha, cortando a cabeça de Jayadratha e fazendo com que ela caísse nas mãos do pai em meditação. Assustado e sem pensar, o pai de Jayadratha lançou a cabeça ao chão. Em seguida, porém, exclamou com os olhos arregalados: que coisa molhada era aquela! Percebendo que acabara de jogar fora a cabeça do próprio filho, caiu em prantos: oh meu filho, você está morto. Então assim, Krishna, o Gurudeva, ele está demonstrando como Shiva, aparentemente apenas, ele dá suas bênçãos aos demônios. Agora o próximo subtítulo é uma bênção astuciosa. Invejoso de Krishna,
e desejoso de ter força para destruí-lo, o demônio Shalva também se refugiou no Sr. Shiva. Praticou uma espécie de austeridade rigorosa, comendo apenas um punhado de cinzas todo dia. Olha só. Depois de um ano, o Sr. Shiva, satisfeito, ofereceu-se para dar-lhe uma bênção. Shalva pediu um aeroplano de presente ao Sr. Shiva, dizendo: este aeroplano deverá funcionar segundo a minha vontade. Minha mente o pilotará. Por ordem minha, deverá ir ao céu ou a qualquer lugar que eu deseje. No verão terá ar-condicionado. Se transportar 2 passageiros, disporá de 2 assentos apenas. Mas se eu quiser viajar com centenas de milhares de pessoas, deverá manifestar inúmeros assentos. Não deverá jamais enguiçar em virtude de problemas mecânicos, e deverá estar equipado com toda classe de armas. Enfim, deverá ser causa de perigo e temor para os Jados. A dinastia de Krishna. Olha só, né? Um demônio manifestando o seu desejo multifacetado, né? Essa mesma natureza demoníaca está fazendo com que o planeta Terra seja tão prejudicado, né? Tantos desejos horripilantes de dominar, de controlar, de dizimar em nome de manter o poder, né? De manter as dinastias demoníacas, né? Então isso Krishna também descreve a natureza divina e demoníaca na Gita, é um capítulo muito importante. Com o assentimento do Sr. Shiva, Shalva buscou a ajuda do demônio Mayadhanava para fabricar o aeroplano místico que passaria a destruir Dwarka, a morada do Sr. Krishna. Shalva pessoalmente atacava de cima e seus soldados por terra. Liderados por Pradyumna, os guerreiros da dinastia Yadu enfrentaram Shalva e seu exército, mas sem conseguir derrotá-los. Por fim, o Sr. Krishna apareceu em pessoa no campo de batalha. Depois de intenso embate entre ambos os lados e muitas demonstrações místicas da parte de Shalva, o Senhor lançou mão do seu chakra e, cortando a cabeça do demônio, deu-lhe a liberação. Olha que fofinho, Krishna. Deste modo, as bênçãos do Sr. Shiva aos inimigos do Sr. Krishna sempre têm um ponto fraco, um subterfúgio. Com toda a sua astúcia, o Sr. Shiva vive servindo a seu Senhor Shri Krishna. Sabendo deste fato, Narada queria espalhar aos 4 ventos as glórias do Sr. Shiva, que é muito íntimo e querido do Sr. Krishna, não sendo diferente dele. Krishna é comparado ao leite e Shiva comparado à coalhada, que é produzida pingando gotas de iogurte no leite, né? Então o leite é doce e a coalhada é ácida. Procurem honrá-lo sempre, pois ele é o devoto mais elevado do Sr. Krishna. Então vai se dar aquele verso: Nimnaganam yatha ganga devanam achyuto yatha vaishnavanam yatha shambhu purananam idam tata. Aqui no Srimad Bhagavatam, 12º canto, esse verso está descrevendo o que é grandioso. Primeiro, assim como a Ganga, o rio Ganges, é o maior de todos os rios, assim como o Senhor Achyuta Krishna, o supremo entre todas as deidades, e o Senhor Shambhu Shiva, o maior dos Vaishnavas, da mesma maneira, o Srimad Bhagavatam é o maior de todos os Puranas. Então, Ganga Mai, Achyuta, Shivaji e Srimad Bhagavat Purana. Né? Então isso é o próprio Srimad Bhagavatam glorificando o Srimad Bhagavatam. É que o Srimad Bhagavatam também tem a sua personificação. Todos os Shastras, especialmente Bhakti Shastras, tem sua personificação, que acompanham Krishna eternamente nos seus passatempos. Então, com isso nós vamos terminar hoje. Agradeço a presença de vocês no Hridaya Mandir, que na verdade é o templo do seu coração. Assim, agradeço a presença de vocês, de que vocês me permitam visitar o templo do seu coração, ter darshan da deidade que mora eternamente no seu coração, que se chama Hridaya Govinda. Hridaya Mandir, a deidade adorável é Hridaya Govinda
Radha Hridaya Govinda e Gaur Govinda, né? Gaur Govinda, Mahaprabhu, Gaur Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj. Vamos encerrar com um darshan especial de Gauranga Mahaprabhu, que é bem fofinho. Sei que vocês apreciam, vamos ver se dá certo. Darshan de Mahaprabhu. Peraí. Mahaprabhu sendo apresentado, olha só, fofissimíssimo. Joho! E lembrem-se sempre do que Srila Gaur Govinda Maharaj falava. Srila Gaur Govinda Maharaj falava assim, que um dia sem Harikatha é um péssimo dia. Não tem dia pior do que um dia sem Harikatha. Então, somos servos do Harikatha dos nossos Gurudevas. Vanchakalpatarubhasha, Kripasindhubhyo-vacha, Pachitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.